Completei 81 anos em janeiro. O médico diz que meu coração está mais fraco do que deveria. Nada dramático, nada urgente, apenas a idade, apenas o tempo. Mas quando você chega a essa idade, o tempo deixa de parecer uma estrada se estendendo infinitamente à sua frente. Ele se torna uma sala muito silenciosa, onde as únicas vozes que restam são as lembranças de pessoas que não estão mais aqui. Eu sobrevivi à minha esposa, sobrevivi aos meus amigos mais íntimos, e a verdade mais pesada de todas, eu sobrevivi à versão de mim mesmo que passei décadas fingindo ser. Meu nome é Álvaro. Vivi uma vida que todos ao meu redor chamavam de respeitável. Fui um filho obediente, um provedor, um marido, um pai. Mas essa respeitabilidade foi construída sobre uma base de silêncio absoluto e sufocante. Nunca foi honesta. Eu não entendia isso na época, mas eu estava construindo minha própria prisão, tiolo por tiolo, e entregando as chaves para pessoas que nem sabiam que eu estava trancado lá dentro. Se eu pudesse voltar no tempo, eu gritaria, eu despedaçaria o silêncio. Mas eu não o fiz. Fiquei, e esse silêncio me custou tudo o que realmente importava. Olho para as fotografias no meu corredor agora. Miguel, meu filho, alto e orgulhoso no dia do seu casamento. Sofia, minha filha, segurando seu primeiro filho. Catarina, minha falecida esposa, sorrindo para a câmera com aquele olhar gentil e perspicaz que ela tinha. São fotos lindas, mas estão incompletas, porque o homem parado ao lado deles, em cada retrato, é um fantasma. Eles amavam uma sombra, eles amavam uma encenação. Eles nunca me conheceram. Não o verdadeiro eu. Esse foi o momento em que algo se quebrou silenciosamente dentro de nossa família. Não com um grito, mas com uma distância lenta e rastejante que nenhum de nós sabia como medir. Eu tinha pavor do que aconteceria se contasse a verdade a eles. Achei que estava protegendo-os, mas a verdade é que eu era apenas um covarde. Sabe, existe um tipo específico de dor em estar cercado por sua família, sentado a uma mesa de jantar lotada, ouvindo as risadas de seus netos e se sentindo inteira e absolutamente sozinho. É uma solidão existencial. Ser invisível para as pessoas que amam você é uma tragédia muito maior do que a solidão física. Se você é mais jovem que eu e está escondendo algo essencial sobre quem você é, preciso que me escute. Preciso que você se pergunte, o que isso vai lhe custar daqui a 40 anos? Não em dinheiro, não em reputação, mas intimidade, porque a conta sempre chega. Meu pai, Eduardo, era militar. Morávamos em Braga, no norte de Portugal. O ano era 1945. A disciplina morava em nossa casa como uma hóspede permanente. Minha mãe, Lúcia, era uma mulher gentil, mas totalmente submissa à autoridade de meu pai. O que ele declarava tornava-se verdade. Não havia espaço para debate. E certamente não havia espaço para sentimentos que desviassem das rígidas expectativas masculinas da época. Aprendi cedo que a aprovação exigia total conformidade. O medo não era uma emoção irracional para mim. Era um mecanismo de sobrevivência. Mas havia uma verdade sobre mim que simplesmente não se encaixava no mundo do meu pai. Percebi isso quando tinha uns 14 anos. Não chegou com uma revelação dramática. Chegou silenciosamente. Um discernimento, um reconhecimento. Não era direcionado às garotas da minha cidade. Era direcionado aos garotos. Mais especificamente, a um colega de classe chamado Tomás. Ele tinha cabelos escuros e um sorriso fácil. Uma tarde, durante uma partida de futebol, errei a bola completamente. Todos riram, mas Tomás apenas passou correndo. Colocou a mão firmemente no meu ombro e me deu um sorriso caloroso e reconfortante. Aquele toque simples e fugaz, permaneceu na minha memória por muito mais tempo do que deveria. Queimava. Eu não tinha palavras para o que sentia no Portugal conservador e profundamente religioso da minha juventude. Não havia um vocabulário seguro para um garoto que se sentia atraído por outro garoto. Havia apenas um estigma social severo, condenação religiosa. Então, fiz a única coisa que sabia fazer. Eu enterrei isso. Enterrar é uma habilidade, sabe? Se você praticar por tempo suficiente,
torna-se instinto. Você esquece onde escondeu os pedaços de si mesmo. Eu achava que entendia a dor naquela época. Achava que o medo de meu pai descobrir era a pior agonia que uma pessoa poderia suportar. Eu estava errado. A verdadeira dor vem décadas depois. Quando a ameaça se vai, o pai está enterrado, a sociedade mudou. Mas você ainda está preso na gaiola que construiu para si mesmo. Você se torna seu próprio carcereiro. Mudei-me para o Porto aos 20 e poucos anos. Queria a distância dos olhos escrutinadores do meu pai. Achei que uma cidade nova me curaria. Mergulhei no trabalho em ser um cidadão perfeito e invisível. E então, conheci Catarina. Conheci Catarina numa reunião de amigos no Porto. Ela era inteligente, gentil e cheia de esperança. Ela merecia um homem que olhasse para ela da mesma forma que ela olhava para mim. Eu sabia disso mesmo enquanto estávamos no altar. Casei-me com ela de qualquer maneira. Não por maldade. Casei-me com ela porque queria segurança, respeitabilidade, normalidade. Eu queria uma vida que não atraísse olhares ou sussurros. Construímos um lar sobre uma base de concessões que apenas um de nós conhecia. Os primeiros anos foram um borrão de lutas práticas. Nos preocupávamos com dinheiro como todo mundo. Nos preocupávamos com a hipoteca do nosso pequeno apartamento. Quando Miguel nasceu, e depois Sofia, a exaustão da paternidade tornou-se um escudo conveniente. É fácil esconder quem você é quando está cansado demais para falar. Eu me dediquei a ser um provedor. Trabalhava muitas horas no banco. Fazia as compras, consertava canos quebrados e ia às peças de teatro da escola. Eu estava fisicamente presente em cada momento da infância deles. Mas, emocionalmente, eu estava atrás de um vidro grosso. Catarina tentou, especialmente naqueles primeiros anos, se aproximar de mim. Estávamos sentados na sala de estar, as crianças dormindo, o rádio tocando baixinho, e eu estava a quilômetros de distância, perdido na vida que eu havia trancado a 7 chaves. Ela levantava os olhos do livro e perguntava: "No que você está pensando, Álvaro?" Eu forçava um sorriso e respondia: "Nada importante, apenas trabalho." Mas essa não era a parte mais difícil. A parte mais difícil era estar deitado ao lado dela no escuro, sentindo o calor de uma mulher boa e gentil, e não sentindo absolutamente nada além de uma dor oca no peito. Eu estava pensando nos homens por quem passava na rua, no calor que eu sentia, e imediatamente suprimia por hábito e terror. Quando entrei nos meus 30 anos, as paredes da minha vida cuidadosamente construída quase ruíram. O nome dele era Henrique. Trabalhávamos na mesma agência bancária. Ele era divorciado, carismático e profundamente observador. Havia uma leveza nele que eu invejava e temia ao mesmo tempo. Numa noite de final de novembro, ficamos até mais tarde para terminar um relatório trimestral. O escritório estava vazio. A chuva batia forte contra as janelas. Estávamos sentados, um de frente para o outro, em uma grande mesa de madeira. Ele levantou os olhos dos papéis e não olhou apenas para mim. Ele olhou para dentro de mim. Ele olhou para mim como se soubesse, não como uma acusação, mas como um convite. O ar na sala ficou incrivelmente pesado. Não nos tocamos. Não confessamos nossos segredos mais profundos. Mas algo não dito, algo elétrico e aterrorizante, passou entre nós naquele escritório silencioso. Por 30 segundos, eu não era pai, eu não era marido, eu era apenas um homem, sendo visto por outro homem. Meu coração batia tão forte que achei que ele pudesse ouvir, e então o pânico se instalou. A voz do meu pai, o medo da ruína. Levantei-me bruscamente, juntei minhas coisas de forma desajeitada. Murmurei uma desculpa sobre Catarina estar me esperando e praticamente corri para a chuva. Na semana seguinte, Henrique pediu transferência para outra agência. Nunca falamos sobre aquela noite. Nunca mais o vi. Eu disse a mim mesmo que era melhor assim, seguro e uncontrolado como tudo o mais na minha vida. Fui para casa, beijei minha esposa e brinquei com meus filhos. Mas eu achava que entendia a dor. Eu estava errado. A dor de rejeitar. Completamente o único momento de verdadeiro reconhecimento que eu já havia experimentado foi um veneno de ação lenta. Essa decisão me perseguiu por anos.
Ela me envelheceu mais rápido do que o tempo. Os anos se transformaram em décadas. Miguel se tornou um jovem forte e tradicional. Casou-se com uma mulher maravilhosa chamada Beatriz e construiu uma vida enraizada na exata mesma estrutura que eu havia moldado para ele. Sofia tornou-se pensativa e artística. Mudando-se eventualmente para Coimbra com o marido, Rui, eu os observei construir suas próprias vidas e, por muito tempo, me convenci de que isso era o suficiente. Houve um período, talvez no final dos nossos 50 anos, em que uma paz silenciosa se instalou em nossa casa. As lutas financeiras da nossa juventude haviam acabado. As crianças eram independentes. Catarina e eu sentávamos na varanda à noite, bebendo chá, ouvindo o zumbido fraco da cidade. Eu olhava para o rosto dela, agora mais suave, a prata aparecendo em seus cabelos, e sentia um afeto profundo e gentil. Pensei comigo mesmo: talvez esta seja a vitória. Talvez eu tenha sobrevivido à tempestade da minha própria natureza, e este companheirismo silencioso seja a minha recompensa. Deixei-me acreditar que a mentira havia se tornado verdade apenas pela pura força do tempo. Finalmente me permiti expirar mais. Essa não foi a parte mais difícil. A parte mais difícil é perceber que uma mentira não se torna verdade apenas porque você se acostuma com ela. Ela simplesmente se torna mais pesada. Uma noite, após 25 anos de casamento, Catarina estava dobrando roupas na beirada da nossa cama. O quarto estava perfeitamente imóvel. Ela parou, com as mãos descansando suavemente sobre uma camisa cuidadosamente dobrada. Ela não olhou para mim, mas sua voz era firme e notavelmente baixa. Álvaro, disse ela, você já foi verdadeiramente feliz comigo? Não era uma acusação, era um apelo por honestidade. Eu hesitei. Foram apenas 2, talvez 3 segundos. Mas em um casamento de 25 anos, uma hesitação de 3 segundos é uma eternidade. Naquele silêncio breve e agonizante, ela encontrou sua resposta. Eu finalmente disse claro que sim. Ela simplesmente assentiu, pegou o cesto de roupas e saiu do quarto. Continuamos casados. Ainda compartilhávamos refeições. Ainda sorríamos. Em fotografias, ainda celebrávamos as conquistas dos nossos filhos. Mas algo fundamental e irreversível se fechou entre nós naquela noite. Eu achava que entendia a dor. Eu estava errado. A dor de partir o coração de uma mulher boa, não pelo que você faz, mas pelo que você oculta, é um peso insuportável. 12 anos atrás, Catarina foi diagnosticada com câncer. Era agressivo. Em suas últimas semanas, eu mal saía do seu lado. Eu a alimentava, banhava sua testa, segurava sua mão frágil. Eu a amava, verdadeiramente, mas da única e limitada maneira que eu sabia. Na sua última noite, sua respiração estava terrivelmente fraca. O quarto cheirava a álcool e a tempo se esvaindo. Ela apertou minha mão, seus olhos encontrando os meus com uma clareza penetrante que a doença não conseguia ofuscar. Álvaro, ela sussurrou, sua voz mal sendo um sopro. Espero que um dia você se permita viver. Ela morreu na manhã seguinte. Eu não entendia na época o quanto ela tinha visto. Ela, sábia, talvez não os detalhes específicos. Talvez não as memórias de um garoto chamado Tomás ou de um homem chamado Henrique, mas ela sabia que algo essencial lhe havia sido permanentemente negado. Ela representava a pura compaixão, presa na minha meia-verdade. Depois que ela faleceu, a casa ficou dolorosamente, ensurdecedoramente silenciosa. Miguel e Sofia me visitavam ocasionalmente. Eles viam um viúvo enlutado. Eles viam um velho reservado, responsável, educado, previsível. Eles não viam a verdade, porque eu nunca a entreguei a eles. Durante uma década após a morte de Catarina, minha vida tornou-se uma série de rotinas perfeitamente cronometradas. Eu acordava às 7, lia o jornal, dava uma curta caminhada até a padaria e voltava para uma casa vazia. Meu pai teria ficado orgulhoso da disciplina. Isso mantinha o luto administrável, mas também mantinha todo o resto firmemente trancado. Eu achava que entendia a dor. Eu estava errado. A dor de perceber que você é livre,
absolutamente livre, pela primeira vez na vida, mas totalmente despreparado para usar essa liberdade. É paralisante. Aos 75 anos, algo mudou dentro de mim. Talvez fosse a solidão, aquele tipo de isolamento profundo que faz o silêncio da sua própria casa rugir nos seus ouvidos. Ou talvez fosse simplesmente exaustão. Fingir é um trabalho físico, cansa os músculos, cansa o coração. Comecei a fazer um caminho diferente nas minhas caminhadas matinais, que me levava a uma rua estreita e tranquila na parte mais antiga da cidade. Havia um pequeno café ali, imperceptível por fora, com toldos verdes desbotados e um punhado de pequenas mesas de ferro. Era conhecido discretamente, através de sussurros e olhares cúmplices, como um ponto de encontro para homens mais velhos. Como eu, homens que haviam vivido vidas duplas. Homens que haviam se casado, que tiveram filhos, que enterraram partes de si mesmos por décadas, apenas para descobrir que a terra rejeitava o enterro no final da vida. Passei em frente àquele café todos os dias durante 3 semanas antes de finalmente empurrar a porta. O sino acima dela tocou, alto e aterrorizante. Quase esperei que o fantasma do meu pai se levantasse do canto. Mas ninguém se virou. Ninguém. Julgou. Pedi um expresso e me sentei perto da janela. Ao longo dos meses seguintes, tornei-me um frequentador assíduo. Eu não falava muito no começo. Apenas ouvia homens falarem sobre seus netos, sua artrite e ocasionalmente seus arrependimentos. Foi lá que conheci Leonor. Leonor não era uma parceira romântica, obviamente. Ela tinha 73 anos. Era viúva como eu, e completa e assumidamente aberta sobre ter amado mulheres a vida toda. Ela possuía um espírito ardente, que a idade não havia diminuído. Iniciamos uma amizade improvável, unidos por histórias compartilhadas de silêncio, embora a dela tivesse terminado muito antes da minha. Uma tarde, durante 2 xícaras de café forte, ela olhou para mim com uma franqueza que me deixou profundamente desconfortável, mas desesperadamente grato. Álvaro, disse ela, baixando a voz, cortando o barulho do café, você vem aqui todos os dias. Você ouve, você observa, mas você ainda está se escondendo. Ela fez uma pausa, deixando a verdade pairar entre nós. Por que você esperou tanto tempo? A pergunta me atingiu como um golpe físico. Era a pergunta que eu havia evitado fazer a mim mesmo por meio século. Olhei para as minhas mãos, estavam manchadas pela idade, as veias proeminentes. Mãos que haviam construído uma casa, criado filhos, enterrado. Uma esposa. Mas eram de covarde. Respondi honestamente pela primeira vez em toda a minha vida. Eu tinha medo, sussurrei. Medo de quê? Leonor insistiu, não sem gentileza. Medo do meu pai, medo da sociedade. Medo de perder meus filhos. Medo de ficar sozinho. As palavras saíram aos tropeços, irregulares e amargas. Leonor sorriu um sorriso triste e compreensivo. Ironicamente, Álvaro, o medo levou você exatamente para onde você tentou não ir. Sozinho, essa decisão me perseguiu por anos, e ainda persegue. Há 2 anos, o filho de Miguel, meu neto de 12 anos, sentou-se à minha frente num jantar de domingo. A mesa estava cheia. Sofia estava rindo com Beatriz. Miguel estava servindo vinho. O ar estava impregnado com o cheiro de carne assada e calor familiar. Meu neto olhou para mim de repente, com os olhos arregalados e curiosos. Avô, ele perguntou, sua voz jovem cortando a conversa. Você já foi realmente apaixonado? A mesa ficou totalmente em silêncio. Sofia parou de rir. Miguel congelou com a garrafa de vinho servida pela metade. Todos olharam para mim. O velho, o patriarca. Eu poderia ter dito que sim. Eu poderia ter dito a verdade. Eu poderia ter finalmente saído para a luz. Bem ali, entre as pessoas que eu mais amava. Eu poderia ter contado a eles sobre um toque fugaz num campo de futebol. Ou sobre a eletricidade aterrorizante num escritório escuro de banco. Em vez disso, o instinto de uma vida inteira tomou conta. Sorri meu sorriso gentil e ensaiado. Claro, eu disse baixinho. Pela sua avó. Era a resposta mais segura. E,
a mais desonesta. Foi o momento em que percebi que minha família não amava apenas uma versão minha. Eles amavam a versão que eu os forcei a amar. Eu havia roubado deles a chance de conhecer o pai que tinham. Agora tenho 81 anos. Leonor faleceu na primavera passada. O funeral dela foi pequeno, com a presença de uma mistura de pessoas que a conheciam plenamente e de outras que conheciam apenas uma fração do seu espírito. Fiquei no fundo do cemitério, observando o caixão descer à terra, e uma clareza profunda e aterrorizante tomou conta de mim. Os encontros no café tornaram-se menores desde que ela partiu. Um por um, os homens com quem me sento desaparecem. Somos uma geração desaparecendo no solo. Frequento os funerais deles, de pé, em silêncio, entre suas esposas enlutadas e filhos chorosos. Ouço os elogios fúnebres. São belos discursos sobre maridos dedicados, provedores fortes e pais inabaláveis. Elogios de meias-verdades. Olho para os filhos deles, filhos que nunca conheceram verdadeiramente os homens que estão enterrando. E vejo Miguel e Sofia. Olho para as fotografias comemorativas expostas que contam histórias completamente incompletas. E, de pé, naqueles cemitérios, acontece o colapso final e silencioso da arquitetura da minha vida. A constatação me atinge não com um estrondo, mas com um sussurro. Estou ficando sem tempo. Não tempo para viver. O médico já me disse que meu coração está falhando. Aos poucos menos, mas tempo para ser conhecido. Eu achava que entendia a dor. Eu estava errado. A dor suprema é perceber que você finalmente deixou de ter medo, mas a sala já está vazia. O medo que ditou cada escolha, cada iniciou, cada sorriso forçado de toda a minha existência, evaporou completamente. Não tenho mais vergonha, só cheguei tarde. Não me arrependo dos meus filhos. Olho para as vidas que Miguel e Sofia construíram e sinto um amor de pai, feroz e protetor. Não me arrependo de ter cuidado de Catarina. Eu a amei da melhor maneira absoluta que meu coração fraturado permitia. Mas me arrependo do silêncio. Lamento profundamente nunca ter permitido que alguém, nem uma única vez, amasse o verdadeiro eu. Lamento ter escolhido a aprovação social, em vez da minha própria autenticidade, porque a aprovação desaparece tão rapidamente quanto as pessoas que a dão. E a autenticidade, uma vez negada por tempo suficiente, simplesmente murcha dentro de você até que não consiga mais se lembrar. Dê como ela é. Se você é mais jovem que eu, está escondendo algo essencial sobre si mesmo, peço que olhe para a minha vida. Pergunte a si mesmo o que isso lhe custará daqui a 40 anos. Não em conforto, não em reputação, mas em intimidade, porque a maior solidão não é a solidão física. É ser totalmente invisível para todos que você ama, mesmo quando estão sentados bem ao seu lado, segurando a sua mão. Miguel, Sofia, se por algum milagre vocês ouvirem esta confissão, por favor, saibam de uma coisa. O pai de vocês não era distante porque não os amava. Ele era distante porque não tinha coragem. Sinto muito que o meu medo tenha moldado a paisagem da infância de vocês. Catarina, você merecia um marido que pudesse lhe entregar a alma por completo. Em vez disso, eu lhe dei estrutura e estabilidade. Foi uma troca incrivelmente injusta. Tenho 81 anos. Minha casa está muito silenciosa hoje. As sombras estão ficando mais longas. Não espere até o fim da sua vida para se apresentar ao mundo, porque, até lá, as pessoas que poderiam ter entendido, você já podem ter partido. E o silêncio que você criou para se proteger será a única coisa que restará para responder. Se você estivesse no meu lugar, sabendo o que sei agora, o que você teria escolhido? Estou sentado na poltrona, perto da janela. O sol está se pondo, lançando sombras longas e escuras no chão da sala de estar. O médico ligou novamente hoje. Ele disse que meu coração está funcionando a uma fração do que deveria. Ele me disse para evitar o estresse. Eu quase ri. Como você evita o estresse de uma vida inteira de palavras não ditas? Comprei um diário de couro ontem.
Pensei em escrever tudo isso para Miguel e Sofia Sentami, à mesa da cozinha. Abri na primeira página em branco e segurei minha caneta. Fiquei sentado ali por 3 horas. A tinta secou na ponta. Percebi, com um peso esmagador no peito, que não sei como falar com meus próprios filhos sem a máscara. Os músculos necessários para a honestidade atrofiaram completamente. Então, em vez de escrever para eles, estou falando com você, um estranho. Porque às vezes é mais fácil entregar sua alma a um estranho do que às pessoas que acham que, conhecendo o arrependimento, não é uma tempestade súbita e violenta. Ele não grita. É um vazamento lento e silencioso no telhado. Ele apodrece a madeira ao longo de décadas, invisível, até que um dia a casa inteira desmorona em absoluto silêncio. Estou sentado nas ruínas da minha casa agora. Olho para a cadeira vazia à minha frente. É onde Catarina costumava tricotar. É onde a verdade deveria ter se sentado por 50 anos. Em vez disso, é apenas um móvel vazio. A dor física do arrependimento é tão pesada que mal consigo respirar. É a constatação de que me protegi do julgamento. Mas ao fazer isso, me protegi do amor verdadeiro e incondicional. Antes que eu desligue isso, antes que eu desapareça em qualquer escuridão silenciosa que esteja me esperando. Preciso de um favor seu. Você que está ouvindo o fantasma de um velho que foi covarde demais para viver, não seja eu. Não chegue aos 81 anos e perceba que toda a sua vida foi uma sala de espera lindamente decorada. Se você carrega uma verdade pesada, se há uma parte da sua identidade que você enterrou para manter sua família confortável, se há alguém que você amou, mas de quem se afastou porque a sociedade lhe disse que era errado, não leve isso para o túmulo. O túmulo já está cheio demais de vidas não vividas. Deixe a sua verdade bem aqui, nos comentários abaixo. Você não precisa usar seu nome verdadeiro. Apenas deixe que este seja o único lugar no mundo onde você não precisa se esconder. Desabafe. Deixe que o espaço abaixo desta história se torne um santuário para as coisas que todos nós tínhamos pavor de dizer em voz alta. Escreva. Diga-me quem você realmente é. Deixe que um velho moribundo leia sobre a sua coragem, para que eu possa pelo menos fingir que o meu silêncio de uma vida inteira ajudou outra pessoa a encontrar a sua voz. Qual é a verdade que você está escondendo? Diga-me. Estou finalmente pronto para ouvir.